Olá, eu sou o Dr. Francismar, médico hematologista. Trabalho em Maringá e região, cuido de muita gente. E hoje aqui comigo, uma das pessoas que eu cuidei num pedacinho da minha vida, que eu admiro muito e que é uma ativista em uma doença, em uma anemia chamada anemia falciforme. E hoje vamos falar um pouquinho sobre essa anemia, na história dela, na situação dela na saúde do Brasil, o que está errado, o que está certo e o que a gente pode fazer para melhorar. Com vocês, minha querida Simone. É um prazer estar aqui hoje e me emociona as suas palavras, né? Porque você é luz na vida dos seus pacientes. Meu nome é Simone Bruna, tenho 39 anos, tive doença falciforme, estou transplantada há 1 ano e 8 meses, curada da doença. E o Dr. Francimar fez grande parte do meu sucesso para eu chegar com saúde, para conseguir realizar um transplante. Ele me ajudou demais, desde 2006, né? Então está no meu caminho já há 20 anos. E é uma pessoa fundamental na vida de quem conhece o seu trabalho, que é muito humanizado, realmente não olha só o problema, os exames, ele olha realmente aquilo que a gente está sentindo, aquilo que a gente precisa ali no tratamento, no leito do hospital. Então é um prazer estar aqui hoje. Simone, conta um pouquinho a tua história, um pouquinho mais. Como é que foi feito o diagnóstico na época, como é que foram as tuas crises, um pouquinho da tua história para o pessoal entender o que é a doença falciforme. Eu fui diagnosticada com 3 meses, né, um diagnóstico precoce, lá há 39 anos atrás, porque eu já apresentei a doença falciforme da sua forma mais grave, que é a doença falciforme SS. E a doença falciforme é uma doença de maior prevalência no Brasil, né, uma doença de origem genética, principalmente nos povos afrodescendentes. Então, é uma doença hematológica que causa anemia e muitas complicações. Então, onde há sangue no nosso corpo, pode existir complicações. Então, foi uma infância muito difícil, justamente porque eu nasci ainda antes do SUS. Então, a gente não tinha serviço público de saúde. Eu morava numa cidade muito pequena, Ivailândia, Engenheiro Beltrão. Então, a gente não tinha assistência. Os meus pais sofreram muito com a desinformação, sem saber o que era, sem saber onde procurar ajuda. Até que eu cheguei em Maringá, na época ainda era o Dr. Paulo, que era o único onco-hematologista na cidade. E eu comecei esse tratamento, só que até a minha vida adulta quase, foi um tratamento muito paliativo, só de transfusões e aquele acompanhamento, digamos assim, só para sobrevivência mesmo, né? De Sim. transfusão, às vezes até sem necessidade. Uhum. Tanto que eu cheguei à adolescência com a ferritina muito elevada, com pedra na vesícula, com um quadro bem complicado, porque não tinha o tratamento que a gente tem hoje. Então, foi uma jornada muito difícil que, enquanto paciente, você se vê perdida, você não encontra um médico que tenha um protocolo, que eu só encontrei em 2007, lá em Curitiba, na EMEPAR, que eu, enquanto paciente, tive que buscar e bater na porta mesmo dos serviços. E no EMEPAR, no centro que faz tratamento de doenças hematológicas, eu encontrei o Dr. Giorgio. E lá eu comecei, pena que eu tinha que viajar, né, daqui do interior do estado para ir para Curitiba. Muitas pessoas fazem isso e é muito difícil, é cansativo. E eu fazia esse tratamento, foi até que eu descobri a medicação, que é a hidroxureia, fiz a cirurgia da vesícula e comecei a ter uma qualidade de vida boa. Só que tinha essa distância também, então em Maringá eu estava sem um hematologista. Em 2006, eu tive a oportunidade de fazer um plano de saúde, então até então eu era só 100% SUS. E em 2006 eu tive o plano de saúde, foi onde eu encontrei você, Uhum. quando eu tive uma crise de dores nas pernas, que é muito comum na falciforme. E na época o pai da Denise, né, que ele me orientou, falou de você, que você era um bom Sim. médico, Uhum. e eu te procurei no Hospital Maringá. Sim. Então, desde então, aí eu saí de Curitiba, porque também é muito cansativo. E eu comecei a acompanhar com você, onde também eu me senti muito mais acolhida. Nunca vou esquecer nosso primeiro atendimento, que você, além dos tratamentos que tinha que fazer e medicação, você desligou o ar-condicionado, aqueceu minha perna, que são coisas assim que quem entende de falciforme sabe que é importante. E eu não sabia, enquanto paciente eu ainda não tinha toda a informação que eu tenho hoje. Então, é fundamental na vida de quem passa por uma patologia o médico saber clinicamente tratar e ter a humanização
o carinho mesmo de olhar no olho da pessoa, perguntar como ela está se sentindo. Então isso para mim foi fundamental quando eu encontrei você. E foi muito melhor para mim ter um tratamento perto da minha casa. A segurança de saber que se eu tivesse uma crise de madrugada, eu ia para o hospital e o senhor estava lá. Ou se não tivesse, o telefone te acionava e sabia o que fazer. Porque quem vive com doença falciforme, para quem não sabe, a falciforme ela pode apresentar crises gravíssimas em qualquer hora do dia. E geralmente acontece de madrugada ou final de semana que você não tem acesso a um hospital. E essas crises, quando a gente procura o pronto-socorro, a maioria dos clínicos gerais nem sabem que é doença falciforme, não sabe como resolver aquele problema e geralmente são crises que evoluem muito rápido. E então a gente vive com aquele desespero mesmo, do medo de você chegar no pronto-socorro, de ter alguém que não conhece, que pode piorar a situação. Sim. E às vezes a gente sabe que evolui a óbito em alguns casos, porque pode ser uma crise que eu acostumei de ter também, que era a síndrome torácica aguda, que é uma crise grave, pulmonar. E tem que ter um olhar muito clínico para saber que não é uma pneumonia, tem que saber tratar, não pode hidratar demais, muito soro. Então, tem que ter uma qualificação ou minimamente uma boa vontade de ouvir o paciente. Sim. E o que eu mais encontrava nessas emergências, às vezes era médico que não queria ouvir, entender o que você tem, ou às vezes pela aparência achar que não é a doença falciforme, Sim. sempre desacreditar. Então, mesmo que eu tinha você, a vida de quem tem falciforme é não saber quem vai encontrar no pronto-socorro. Então, a gente precisa ter informação, manuais para carregar, que o Ministério da Saúde faz. Então, eu vivia assim, sempre com esse manual no bolso, ia para o hospital. Mas tem momentos que você também está em crise de dores que são absurdas, você não consegue, às vezes, explicar. Aí você fica muito refém de quem está te atendendo. Sim. Na realidade, é triste porque quem vive, vive muito pela sorte também de qual profissional encontra nesse pronto-socorro. Então, a vida era sempre muito assustadora, porque você nunca sabia quando você ia precisar e se a pessoa que adequada ia estar lá para te atender. Sim. Então, emocionalmente, isso também te abala bastante. Então, viver com doença falciforme é bem complicado. Não é fácil, Simone. O doença falciforme tem esse nome, né? Justamente porque a hemácia adquire uma forma de foice ou meia-lua em determinadas situações. E essa hemácia em foice, ela acaba entupindo, né, os vasinhos de sangue do corpo, em qualquer parte do corpo. E o entupimento do vasinho leva ao sofrimento daquele tecido que é nutrido por aquele vasinho. O sofrimento se manifesta principalmente por dor, e é uma das piores dores que existe, né? O indivíduo que tem a doença falciforme, até um certo momento da vida, ele tem uma aparência normal, né? A não ser que tenha, por exemplo, hiperemólise, ele fica mais amarelinho, né? Mas a não ser que tenha outras consequências mais graves de crises mais graves prévias. Mas, a princípio, é um indivíduo aparentemente normal que chega ao pronto-socorro com uma dor incrível, uma dor literalmente que o médico não acredita que é aquilo, né? E acaba subtratando a dor e acaba piorando o quadro, né? Perpetuando a crise. E colocando aquela pessoa até em risco de vida, né? Uma vez que não aborda direito. Apesar de ser uma doença frequente, já que a maioria das mutações vem da África, né? Ocorreram na África, que resultaram nessa doença, e o Brasil foi o maior, o maior tráfico de pessoas escravizadas do mundo ocorreu da África para cá, né? Então, a quantidade de pessoas com esse gene que chegou ao Brasil é muito grande, e esses genes, portanto, são frequentes da nossa população. Apesar disso, é uma doença realmente invisível para a sociedade, por incrível que pareça. Estima-se que no Brasil existam mais ou menos 100 mil pessoas com doença falciforme e um número muito maior de portadores do traço, né? Onde houver mais população afrodescendente, haverá mais doença falciforme, como na Bahia, por exemplo, né? E mesmo em locais onde essa doença é mais frequente, ainda mais frequente, há subcuidado, né? Por incrível que pareça.
há nisso um componente de preconceito, não há dúvida, por mais que algumas pessoas achem que não. Mas há um subcuidado relacionado ao preconceito, não tenho dúvida. E nós temos que lutar contra isso também, otimizando o cuidado através de políticas públicas que já existem no Brasil de muitos anos para cá. Até 20 e poucos anos atrás, o diagnóstico da doença falciforme era feito por um exame específico, né? A eletroforese de hemoglobina. Mas com o advento do teste do pezinho, isso mudou a vida de muita gente, né? O teste do pezinho, a inclusão da doença falciforme no teste do pezinho, o teste do pezinho já existe há 50 anos e a cada ano que passa se amplia, né? Hoje o teste do pezinho ampliado tem 50 doenças e é uma obrigação legal há 5 anos, mas não é cumprida, né? Ou seja, o uso do teste do pezinho ampliado faria o diagnóstico precoce não só da doença falciforme, mas de outras doenças tantas. E muda a perspectiva em relação àquela doença. Mudou a perspectiva em relação à doença falciforme, porque permite, né, saber da doença precocemente e o cuidado iniciar precocemente antes que surjam as possíveis sequelas. E o cuidado realmente foi subótimo também ao longo do tempo, né? A maioria dos médicos desconhece a doença falciforme, isso é fato. Não são ensinados nas faculdades de forma adequada e mesmo nas residências de hematologia há um ensino inadequado sobre a doença falciforme. Então temos que melhorar tudo isso através de ações públicas, né? Principalmente. E temos que trabalhar, então, para que o cuidado seja melhorado e as pessoas tenham acesso a esse cuidado. Na região de Maringá, realmente, há uma grande necessidade de cuidados para a doença falciforme. Grande parte da população certamente tem, pelo menos o traço, e muitos têm a doença, né? Estima-se que 1 a cada 2.000 nascimentos tenha o gene falciforme. Isso é muito frequente, né? Parte terá o traço, parte terá a doença. Então, é um problema de saúde pública, sem dúvida, que tem que ter uma abordagem pública mais intensiva, mais adequada, e para isso que a gente tem que apertar o governo, apertar os congressistas, apertar os senadores, o prefeito, enfim, quem estiver próximo e que tem algum poder para que melhore a situação dos doentes falciformes, no caso nosso aqui na região de Maringá. Não sei se tem algum comentário. Simone luta há muito tempo nisso, né? Inclusive tem a carteirinha do falciforme, tem várias lutas nesse sentido para que o doente falciforme receba um atendimento prioritário no pronto-socorro, e já que as crises são potencialmente graves, né? Mas isso não ocorre, né? A gente sabe que a carteirinha acabou virando um adereço, né? Então, precisamos fortalecer o conhecimento sobre a doença falciforme e tornar os tratamentos disponíveis conhecidos também e o acesso a eles facilitado, né? Ou seja, não adianta saber que faz isso ou aquilo, mas qual é o caminho prático, né? A maioria dos médicos não sabe. E desmistificar muita coisa, né? No pronto-socorro, com alguma frequência, o doente falciforme, você falou de Denise, eu me lembrei, o paciente falciforme, ele pede por socorro, ele pede por morfina, porque a dor é tamanha, a gente classifica a dor numa escala de 1 a 10, com alguma frequência a dor é 10. E você olha aquela pessoa e você, de forma superficial, julga que não. Isso não é o médico, não é ninguém mais que define a dor do próprio paciente, é o próprio paciente que define a intensidade da sua dor. E o que ele definir deveria ser respeitado. Então, uma dor nível 10 é morfina, é anti-inflamatório, é analgésico, é tudo junto, para controlar aquela dor que é insuportável, mas ele não é respeitado com frequência.
e é taxado com alguma frequência de viciado. Se uma pessoa chega ao pronto-socorro já pedindo morfina, é comum que ele seja dito viciado. Isso é uma tolice, né? Vários estudos mostrando, por exemplo, em paciente oncológico, que os usuários crônicos de morfina, apenas 2 a 3% realmente tornam-se viciados. Isso em pacientes oncológicos que usam morfina todo dia. O que dizer, então, de um paciente falciforme que precisa de morfina de vez em quando? Então, o que eu acabo ensinando nas minhas aulas de medicina, por exemplo, é respeitar o paciente. O que é respeitar o paciente? Ouvi-lo e atender a demanda dele verdadeiramente, né? Não tomando decisões com base nos achismos, né? Mais importante do que a técnica é fundamental, mas mais importante do que a técnica é o acolhimento, é o olhar para o paciente com empatia, com carinho, com querer resolver aquela situação. Isso eu ensino nas minhas aulas também. Se um ou outro aluno aprender, eu já me dou por satisfeito. Então, se o médico tem empatia, se ele tem um olhar de acolhimento, de cura, ele vai procurar fazer o melhor, né? Mesmo que ele não saiba naquele momento, ele vai atrás do que é melhor para aquele paciente. Então, isso é importante para todas as doenças, mas especialmente importante para aquelas que cursam com muita dor e muito sofrimento, que é o caso da doença falciforme. Mas a história da Simone é sofrida, mas é mais bonita do que isso. Mas é importante a gente falar do recorte social, que na doença falciforme, que o senhor falando aí, eu pensei em falar justamente das pessoas que são mais humildes, assim, que não têm esclarecimento. Então, aquela consulta para ela é a oportunidade que ela tem, a única oportunidade, às vezes, quando ela vem no hemocentro, então ela precisa de muita atenção. E as pessoas que têm doença falciforme, quando encontram um médico como o senhor, por exemplo, aí às vezes a gente é taxado que a gente é fresco. Eu já ouvi coisas assim, que a gente só quer ser atendido pelo senhor, porque a gente é bem atendido. E como é muito julgado por não acreditar na dor, então a gente se apega a quem trata a gente bem, isso é natural. E a dor é exatamente essa, assim, você não vê por fora o que está acontecendo, porque eu costumo comparar com um acidente. Às vezes um acidente de carro ou de moto, a pessoa tem uma fratura exposta. Sim. O profissional está vendo a dor que ele está sentindo. E na falciforme é isso, é como se fosse um esmagamento ósseo, de dor de osteonecrose, e são dores assim que realmente em muitos momentos o paciente pede para morrer, eu já desejei em alguns momentos, Sim. porque a dor não passa, ela não cede. E como a gente já é ensinado a se tratar em casa, a gente sabe o que fazer, a gente tem todos os recursos em casa. Quando a gente procura hospital é porque justamente a gente não tem mais o que fazer em casa. Justo. E o profissional não considera isso, não considera que a gente já sabe e que a gente tentou em casa. Sim. A gente até consegue entender um pouco o profissional, porque a gente já chega falando o que a gente sente. Então, Sim. às vezes o médico talvez acha que a gente quer passar por cima da conduta dele. Mas a intenção não é essa. A intenção é que a gente já chega exatamente empoderado daquilo que a gente tem. Quando a gente tem informação, porque na maioria das vezes não se sabe, o paciente chega lá sem nem saber realmente explicar Sim. aquilo que ele passa, porque Sim. a gente está falando de Brasil e as condições sociais são muito diferentes. Sim. Eu, até os 20 anos, realmente eu era essa pessoa que não sabia o que falar lá com a consulta. Sim. E foi justamente pela conquista dos movimentos sociais que eu fui ter informação. Que a gente teve uma evolução, apesar de ainda precisar de muita coisa. Em 2005, a gente teve a política de atenção integral às pessoas com doença falciforme no Ministério da Saúde. Então, em 2005, as coisas mudaram muito. Apesar da luta do controle social vir muito antes disso, a gente tem a Federação, né, de Associações, a FENAFAL, e muitas associações no Brasil. A gente teve um trabalho a partir de 2005 de aumentar essas associações, e foi aí que eu fui ter informação em 2007, na criação da Associação do Estado do Paraná das Pessoas com Doença Falciforme. Então, o que mudou e transformou minha realidade foi ter esse acesso. A gente teve eventos com muitos médicos explicando, porque esse conhecimento liberta o paciente. No começo é sofrido, porque é muita informação e a gente entende realmente tudo aquilo como é grave. Uhum. Então, você percebe quando você está assistindo as palestras que tudo aquilo pode acontecer com você. No Sim. começo é muito triste, só que é super necessário, que traz mais segurança. Sim. Então, a gente sabe
os sinais de alerta, os sinais de procurar uma ajuda, e Sim. isso faz totalmente diferença de você ter um atendimento precoce. Então, o controle social no Brasil ele é muito importante nas evoluções que a gente teve. Desde 2005, essa luta de muitas associações que às vezes não são vistas, mas sem esse controle social nos conselhos municipais de saúde, estaduais e federais, que é assim que a política vai avançando, justamente que a gente percebe que o recorte social é muito impactante na vivência, por ser uma doença impactada na população afrodescendente, então o Sim. racismo estrutural, Uhum. ele é impactante nos serviços mesmo, assim, de acesso à medicação. Muitos estados no Brasil hoje, mesmo tendo a obrigatoriedade de fornecimento da hidroxureia, não Uhum. fornecem. O Fato. Paraná ainda fornece, mas tem Uhum. estados como Piauí, que sempre está em dificuldade, Brasília. Uhum. Então, tem essa dificuldade justamente pelo recorte social, que é preciso que as pessoas se organizem para conseguir os direitos. Assim foi na pandemia, para conseguir prioridade na vacinação. Sim. Assim é em muitos momentos, para o transplante de medula óssea. Então, Sim. só na luta popular e nos políticos que são sensíveis para conseguir evoluir com leis, assim como o Uhum. senhor citou, que a gente conseguiu a carteirinha em Maringá para Sim. prioridade. Até teve alguns relatos que conseguiram ser atendidos na UPA, Uhum. mas também não tem tanta efetividade como a gente gostaria que tivesse, né? A Sim. efetividade tinha que ser mais profunda para Uhum. acolher esse paciente na rede, porque tem muito serviço que a rede já está pronta, não precisa criar coisas novas, é só o Sim. acesso, a Sim. prioridade de atendimento, né? Às vezes é uma questão de treinamento mesmo, né? Eu acho que faltou treinar as equipes de atendimento, talvez, né? E retreinar os recém-chegados, já que a troca é constante, né? É, eu vejo a tua luta e é interessante. Uma vez eu vi um comentário de uma. Você tem milhares de seguidores. Uma seguidora dizendo: Meu Deus, a Simone só fala coisa pesada, só fala coisa difícil, no sentido de, né? Mas, como você disse, a informação verdadeira, a verdade é libertadora. Então é necessário saber justamente para as pessoas se defenderem, defenderem a sua saúde, defenderem os seus direitos, né? Sem informação, o sofrimento é maior, né? Por mais que uma ou outra pessoa não queira saber a verdade, mas ela é fundamental e ela é libertadora e tem que ser dita. Então, te dou os parabéns pelos teus canais, né, de informação. Mantenha a informação do público, né, do público leigo, dos pacientes, né? E dentro do possível eu vou participar disso, e, aliás, quero participar disso, né? Mas não é só de sofrimento, né? Eu gostaria de falar de coisas boas também, né? Você teve uma vitória incrível, né? Que foi o transplante de medula óssea. Nas cadeiras de estudo a gente fala as doenças genéticas como não curáveis, né? Até pouco tempo atrás a própria doença falciforme não era vista como curável, né? Era uma doença tratável e ainda assim era maltratada. Mas de tempos para cá surgiram curas, né? E você está vivenciando uma delas. Conta para gente a tua experiência, como é que foi, como é que aconteceu. Eu preciso começar com a frase que você disse para mim, que eu lembro que eu perguntava para você como que eu conseguia o transplante, e você falou para mim que eu precisava de um médico que tivesse coragem. Sim, E foi exatamente isso que eu vivi. Porque a informação, justamente, eu vou ser redundante em falar, mas foi o que possibilitou eu conseguir chegar. E também pessoas que vieram antes de mim, né? Eu não posso esquecer do Elvis o Elvis, né? Magalhães, de Brasília, que foi o primeiro a ser curado no Brasil em 2005. Então, a gente está falando de 21 anos atrás. Então, a cura, ela não é recente. Uhum, Mas, lá atrás, eram casos, assim, ainda em caráter de estudo, pesquisa, uhum, e o Elvis, ele foi um pioneiro porque não tinha muita saída, né? Assim, eu até convido vocês a conhecerem a história dele. Ele tem um livro, Quatro Décadas de Lua Minguante, que ele conta, então é muito interessante porque você aprende o contexto social da falciforme com a história dele. E ele abriu os caminhos, né, aqui no Brasil. E a gente tinha o exemplo dele da cura. Então todo mundo eu esperançava nele que um dia seria. sim, Só que a gente acreditava assim, na esperança em Deus e se apegava na esperança.
E ele sempre me ensinou que eu tinha que fazer o melhor por mim, que era, né, fazer o tratamento adequado para chegar com saúde na cura. Então eu sempre me segurei nisso. Só que a doença falciforme, voltando a falar um pouco de coisas ruins, ela vai avançando, independente se você, Sim, mesmo fazendo o certo, né, que eu fazia, tomando hidroxureia e tudo. sim. Então, em 2023, eu tive uma complicação muito grave, que foi a osteonecrose, porque a doença falciforme é tão grave, que até os ossos ela afeta, né, morte óssea, é uma complicação muito Sim. difícil. E como eu tinha toda a informação e sabia do protocolo do Ministério da Saúde, então eu vi que eu me enquadrei no transplante naquele momento com aquela complicação. Sim. Infelizmente, né, tem que chegar tão grave para se enquadrar. Mas daí tinha vários problemas, eu não tinha doador, porque até então doadores só 100% compatíveis sendo irmãos. Sim. E eu não tinha irmãos. Então, foi uma jornada de esperança para eu procurar situações que fossem adequadas para mim. E também a ciência evoluindo, né? Nesses 21 anos, Sim. a ciência foi evoluindo até que chegou o transplante haploidêntico, que é um transplante 50% compatível. Que olhando assim parece muito arriscado, porque é só metade ali compatível comparado ao 100%. Então eu descobri esse transplante e fui procurar equipes que pudessem me auxiliar. Sim. E eu fui para Curitiba, a equipe me acolheu, muito legal, a doutora Rafaela, só que ela era pediatra e ela não podia me atender, não tinha uma equipe que pudesse fazer, porque o transplante haploidêntico é uma evolução, então no Brasil ainda são poucas equipes que têm assim confiança mesmo, né? A coragem que você falou para mim em Sim. fazer. Sim. Aí eu tentei Ribeirão Preto. Ribeirão Preto é um centro de transplante que foi o que fez o primeiro transplante no Brasil. Só que também não consegui. E até eu chegar a doutora Adriana Seber, São Paulo, que ela é referência em transplante. Sim. Só que ela também é de pediatria, né? Só que ela teve a coragem, assim, de buscar uma equipe adulto para atender, né? A minha evolução. Aí foi aí que o Dr. Ricardo Chiattoni entrou. E os dois pegaram o meu caso. E a jornada do transplante é bem longa, porque a gente precisa procurar doadores dentro da família. Então, eu precisei pedir, né, que os primos fizessem testes, porque no transplante haploidêntico, o doador pode ser um pai, filho, irmão, assim, amplia a gama de possíveis doadores. Isso ajuda demais. Sim. Foi aí que eu encontrei meu primo, né, compatível. E na doença falciforme, os médicos preferem que tenha o mesmo tipo de sanguíneo. E ele também era o mesmo tipo que eu. E a gente foi pro transplante, assim, tem que ter muita coragem e tem que ser muito esclarecido para ter a coragem de ir. Sim. Nesse processo, a equipe vai te explicando os processos, o que você vai passar, o que vai acontecer. Eles são muito realistas de tudo que pode acontecer, porque o transplante realmente é um processo de muito risco, porque a gente passa por um preparo muito Chamamos de um condicionamento. condicionamento, né? Apesar de no aplo foi um condicionamento não Ajustado. mieloablativo, né? Não mieloablativo. Não mieloablativo, que no mieloablativo é nas leucemias, que são... O mieloablativo, para o pessoal entender, você limpa toda a medula óssea, né? mais agressivo. É muito mais agressivo. Já no não mieloablativo, ainda resta um pouquinho da medula óssea natural, né? Isso. E daí se transplanta mesmo, né, com esse restinho, né? Então eles encontraram na verdade, o meu sucesso foi um conjunto de tempo perfeito, eu falo, que a evolução da ciência, porque um ano antes de eu transplantar, ou praticamente no mesmo ano, saíram resultados e conclusões de estudo nos Estados Unidos, que são grupos ao redor do mundo, Índia, Estados Unidos, inclusive essa minha médica, que vão fazendo transplante, avaliando os resultados, testando condicionamentos, até que eles chegaram nesse condicionamento que o resultado foi melhor em adulto do que em criança. Então eu fui beneficiada porque, mesmo tendo uma idade mais avançada para um transplante, 38 anos, a médica, pelos resultados, ela falou, vamos fazer, porque o risco... A sobrevida está muito boa, o sucesso do transplante está acontecendo. A mortalidade é bem menor do Quase que... não está, pelo menos nos casos que ela está fazendo em São Paulo. Então, que foi radioterapia, né? Sim. É um protocolo diferente, porque como é 50% compatível, a gente precisa fazer a radioterapia de corpo total. E a gente faz as quimioterapias de ciclofosfamida e a tiotepa, que daí é um problema muito grande para o SUS, que a gente tem que evoluir, porque a tiotepa ainda não é fabricada no Brasil. Sim. E ela é uma medicação muito cara. Sim. E no haploidêntico ela é necessária para não ter a rejeição do enxerto.
E pós-infusão de medula, a gente também faz a ciclofosfamida para não ter rejeição. Sim. Então, esse processo, eu falando assim, parece simples, mas é bem radical, né? A quimioterapia, a radioterapia, o cabelo cai, todas as mucosas, né? Elas são Sofre, né? inflamadas, a gente sofre Mucosite. muito, questão de vômito, perda de peso. Então, assim, é uma internação. Eu fiquei 39 dias, bem radical. A gente fica num quarto isolado, com Sim. ar filtrado. Então, precisa de uma estrutura muito, um hospital bem preparado, Justamente. porque você pode ter complicações inúmeras, então eles já estão preparados para tudo. É uma equipe assim que eu me senti muito privilegiada de estar lá, né, por ter um plano de saúde, por ter esse acesso. Sim. E a equipe maravilhosa, muito humana. E é tanta dor que lá eu cheguei a usar fentanil Sim. e ainda assim a dor não cessava por conta de mucosite e tudo Sim. mais. Só que você pelo menos está passando num processo que você sabe que o final é a cura. Tem perspectiva, uma Tem uma boa perspectiva, que é perspectiva. a cura. E para quem tem falciforme, a gente está vendo que é diferente, por exemplo, de quem às vezes recebe uma notícia de um câncer e a pessoa nunca teve nada e tem que passar por um transplante, O impacto é outro, né? Situação não é? diferente, né? A visão é diferente porque eu, no caso, vivi 38 anos sonhando com esse dia. Então, quando eu fui para o hospital, eu fui feliz, Sim. mesmo sabendo, assim, a gente vai preparado porque você sabe que tudo pode acontecer, né? A gente está, inclusive, Com os falando de medos óbito, naturais, né? Sim. porque Sim. quando você está nesse condicionamento, para incluir uma medula, a gente tem que matar essa medula doente. Justamente. Então você fica com aplasia medular, uma Exposto gripe, à infecção, até mesmo infecções simples podem matar, qualquer coisa, uma gripe pode te né? matar. Sangramentos, uma anemia importante e assim por diante por um período, né? Inclusive a plaqueta, a gente chegou a 25 mil de plaqueta, Olha, sim, chegou a 100 de leucócitos. Então você fica no extremo ali da vida mesmo. sim, Só que você vê milagres assim no hospital, porque o dia do transplante é mágico, né? Num dia antes, meu primo vai para a coleta. sim. Então, até inclusive é muito importante falar da doação de medula, porque eu também nesse processo, eu não gosto de falar muito, mas eu recebi um não familiar. Olha, Meu primeiro doador compatível é meu primo, e não quis doar. Mas assim, é uma escolha da pessoa, cada um tem um sim, sim, direito. sim. Já o segundo primo doou de boa vontade, de coração, e foi lindo porque ele, né, largou a vida dele, a filha dele era recém-nascida, prematura, e ele largou de tudo Se para envolveu ir no processo. curar, né, dar uma nova Cura. oportunidade para minha vida. Sim, Então todos podem fazer esse cadastro de medula no Hemocentro, doar sangue, porque é muito importante. Até na doença falciforme tem sido feito transplante 100% compatível de banco de medula. Então, você pode doar para uma pessoa lá do outro lado do mundo, né? E isso você está dando oportunidade para essa pessoa viver uma vida nova. isso é importante, pessoal. Doem sangue e doem medula óssea. Na verdade, vocês vão doar uma amostrinha de sangue, né, se cadastrando para doar a medula óssea. E a sua tipagem, né, que é uma tipagem específica, vai ficar num banco de doadores, chamado Redome aqui no Brasil, mas é um registro, na verdade, mais amplo, né? E se um dia alguém for compatível com você, você será chamado e terá a opção de dizer sim ou não, mas doe, porque é um processo simples para o doador, ele recupera rapidamente ali o material doado e a sensação de ter ajudado alguém, de ter salvado alguém é espetacular, né? Então, é uma forma de salvar uma vida de uma maneira simples, que é doando um pouquinho do nosso tutano do osso que se recupera rapidamente. E para o doador é um processo simplório, na verdade. Tem alguns métodos de coleta, de doação, mas é um processo simples. Então, doem sangue, doem medula óssea, que é algo maravilhoso. Quanto mais doadores tivermos, maior a chance de encontrarmos alguém, né, para aquela pessoa, para aquele paciente. Para ter uma ideia, doação de sangue, pouca gente doa sangue, né? Dos adultos aptos para doar, cerca de 2 e poucos por cento doam de forma regular. O restante não doa, ou seja, 90 e tantos por cento que poderia doar sangue não doa. Então, doe mais sangue. Medula óssea, então, nem se fala, é muito menos do que deveria ser. Então, é uma maneira de ajudar as outras pessoas de forma objetiva, doando sangue, doando medula óssea. E está aqui um exemplo maravilhoso de cura, né, de uma doença que
judia muito e que precisa ser mais cuidada e que pode ser curada. Simone pode falar das outras curas também, que ela andou estudando isso. Pode falar um pouquinho. Eu só quero fazer um acréscimo de informação que no Redome a gente está precisando muito de doadores afrodescendentes, pretos. Que coisa. Por quê? No Brasil, infelizmente, tem um estudo que mostra que só 6% dos afrodescendentes têm doadores compatíveis, porque no Brasil e no mundo todo é muito mais branco no banco. Que Então curioso. precisa dessa diversidade no banco para conseguir mais doadores. Isso Sim. é uma informação que às vezes não compartilham, mas precisa de mais diversidade no Sim. banco de medula, que ele se interliga com outros bancos mundiais, né? Sim. E falando também do Redome, uma coisa importante de falar, que infelizmente hoje a gente não consegue pesquisar uma medula para quem tem falciforme. Tem essa barreira que a gente também coloca no racismo, que não dá para colocar o CID B57, né, Sim. para pesquisar doador. Justamente por esse estudo que eu falei, que é 6% somente de pessoas que vai conseguir. Aí, mas mesmo assim, os hospitais particulares têm feito, né, captação de medula do exterior para pessoas com falciforme, porque as médicas procuram com outro CID, com aplasia medular, mas no SUS, infelizmente, isso não é possível. E assim, isso é uma coisa que deixa a gente muito decepcionado e precisa lutar em buscar das políticas públicas que isso mude, porque no meu caso foi pesquisado doadores para mim no Redome, e eu sou afrodescendente, e ainda assim teve vários possíveis doadores encontrados para mim. Então esse estudo cai por terra. Se você encontra doador para uma pessoa, o médico tem que ter a sua responsabilidade ali de procurar, né? E infelizmente hoje não é possível. E sobre essas outras curas que o senhor fala, acho que é sobre a terapia Isso. gênica, né? A gente vem vendo a evolução da medicina acontecer mesmo, porque em 2019 aconteceu a primeira cura nos Estados Unidos, a Victoria. Ela recebeu, como a gente pode dizer, que é uma terapia genética, que é o futuro da cura. Acredito que no futuro não vai ter tanto só o transplante de doação, e sim a edição gênica, que nada mais é que retirar a medula doente do paciente, editar em laboratório, que tem muitos estudos em vários países que eles estão tentando fazer a melhor forma de edição. Ainda é um pouco primário, né? No Brasil, a gente tem lá no Hospital Albert Einstein, um grupo de pesquisa que ainda está em laboratório, mas o futuro é promissor. Sim. O problema é o custo, porque nos Estados Unidos eu acredito que está em torno de 2 milhões de dólares. Então, mas já tem mais de 100 pacientes ao redor do mundo que fizeram. Sim. E a edição tem duas formas, ou aumentar a hemoglobina fetal, ou suprimir a hemoglobina S, né, que aumenta a hemoglobina A. Aí eles fazem meio que uma tesoura genética, eles só cortam o gene a doença falciforme, ela só tem uma letrinha no nosso DNA errada, né? Troca ali uma proteína única, pessoal, que gera esse problema todo. Só troca essa letra, arruma essa letra, no caso. Aí eles corrigem essa letrinha. Né? Aí a medula, aí é legal que não tem o risco da doença que eu tive. Sim. Porque contando da minha trajetória, eu tive a doença do enxerto contra hospedeiro depois do transplante. Que isso pode acontecer, porque o enxerto é a medula que eu recebi, e ela entra no meu corpo e ela fala, esse corpo não é meu, né? Sim. Ela fala, eu tô num corpo estranho. Aí isso pode até levar a óbito, complicações muito graves. Por isso que é pós-transplante, a gente precisa de um acompanhamento muito frequente para os médicos identificarem. Que a gente pode ter essa doença do enxerto aguda, que é até o D100, e a crônica, que é depois dos 100 dias. E eu tive a crônica, que foi mais de pele, de couro cabeludo, foi mais leve comparado a outras, né? Sim. E nessa terapia gênica não vai ter o risco dessa doença do enxerto, porque é a medula do próprio paciente, que ela é editada em laboratório e volta para o paciente. Ou seja, não será Aí já rejeitada. elimina esse risco da doença do enxerto, que é um risco muito importante. Porque a doença do enxerto ela pode evoluir muito gravemente. Pode machucar fígado, né? Na verdade, qualquer órgão e tecido, né? Eu fazia transplante, Simone, lá em São Paulo, né? Eu fazia parte do grupo de transplante da Unifesp e do Hospital Santa Marcelina. Parei de fazer transplante quando cheguei a Maringá, porque, como você comentou, não tem estrutura. E sendo bem franco, não tem interesse até esse momento, né? Então, para fazer um transplante, tem que ter uma estrutura mínima, tem que ter uma equipe bem treinada, como você bem sabe, médica, enfermagem, técnicos diversos, farmácia específica, uma estrutura, né? A gente chama de fluxo laminar, né?
Então tem que ter uma estrutura mínima que não se montou em Maringá nesses 25 anos de Maringá que eu estou. Então eu já não sei mais fazer transplante, né? Porque justamente o transplante evoluiu de lá para cá. Mas seria maravilhoso Maringá, sendo um grande centro que é, ter essa opção, né? E eu tenho esperança que a gente consiga, de alguma forma, um caminho nesse sentido. Londrina já está caminhando nesse sentido, já faz transplantes de medula óssea. Curitiba faz há muito Curitiba é tempo, referência, né? né? Então, Maringá precisa evoluir também nisso. E não só para a doença falciforme, mas para todas as doenças que precisam de transplante de medula óssea, que são muitas, né? Oncológicas e não oncológicas. Então, Maringá também precisa crescer nesse caminho, né? Que está parado há algum tempo. Mas que bom que você veio, estava com saudades, né? Uma paciente querida, um exemplo de paciente, um exemplo de vida, né? Ela não pensa nela apenas, ela pensa em todo mundo. Eu acho que até eu sou meio parecido com ela, assim, né? A gente pensa nos outros e quer ajudar e quer fazer que as coisas aconteçam, porque ela viveu o sofrimento e eu vi o sofrimento, né? Então, se Deus quiser, juntos a gente, na política ou fora dela, né? Eu que estou querendo ser deputado federal pelo Paraná, a gente consiga construir coisas para melhorar a vida das pessoas, né? E principalmente das pessoas que eu convivo, né? Que eu vejo o sofrimento, né? Os portadores de doença falciforme, tantas doenças hematológicas, né? Meu amigo Vinícius, que está aqui do lado, que tem porfiria, que é uma doença rara, né? Como eu comentei já em outros locais, no Brasil são 13 milhões de pessoas com doenças raras. É muita gente, né? São quase 8 mil doenças raras conhecidas. Doença rara, aquela que tem até 65 casos para cada 100 mil. Falciforme tem mais, Muito mais. muito mais. Então, falciforme não é uma doença rara. É uma doença frequente que merece o cuidado mais intenso, mais, né, atento do governo, né? E do setor privado também, mas principalmente do setor público. E Simone tem um papel muito importante nisso, um papel de disseminação da informação correta, de disseminação da verdade. E eu admiro muito essa moça, essa mulher maravilhosa, que eu carrego no meu coração para sempre. Ah, doutor, nossa, eu nunca vou esquecer, assim, teve uma internação que eu tava lá no hospital, e era de noite, entre noite e madrugada, eu tava aguardando transfusão de sangue, e você, né, tava me atendendo, e você foi lá me levar um poema. E isso me marcou pra sempre, porque qual médico que faz isso? E assim, é excepcional isso. Eu sei que isso é muito privilégio. São pouquíssimos médicos que olham a gente assim. Porque eu tava naquele quarto de hospital sozinha, né? Já não tinha acompanhante por ser adulta, esperando uma transfusão de sangue numa crise grave. E você ter essa sensibilidade de ir lá e visitar, levar um poema. Eu falei, meu Deus, que médico é esse? Assim, então, mesmo é por esse privilégio que eu sinto o dever social de conseguir levar a informação para outras pessoas, de trazer que elas tenham o mesmo acesso que eu tive. Igual você falou um pouco de Maringá, Maringá não tem nem a transfusão automatizada, Não, né? Esses dias eu fui na Hemocentro, que meu marido foi doar sangue, e lá eu vi a máquina que é usada, acho que para é, aférese de plaqueta. e poderia ser Mas é a feito de mesma amassas, máquina, né? É a exatamente. mesma máquina, a gente só precisa do kit. Exato. Então a gente precisa. Só quem tem essa sensibilidade de ver o paciente, você na política, poderia saber que essa transfusão ela poderia mudar tantas vidas. Meu Porque Deus, eu tive o acesso a essa transfusão. é No maravilhoso. pré-transplante a gente faz a transfusão automatizada para diminuir a hemoglobina S. E foi fantástico, assim, só de ver a transfusão ela já diminuiu o amarelo dos meus olhos, Sim, porque a gente baixou para 30%. E países como a Inglaterra têm feito isso de forma frequente, então os pacientes quase não vão ter crises, porque está com a hemoglobina saudável. sim. Então são pequenas coisas que dependem da vontade do Sim, político. sim. Ou seja, a máquina está Já ali, está ali né? no É Hemocentro. só organizar o kit.
E faz toda a diferença. É um impacto muito grande, até na questão do ferro, em tudo, Tudo. Até né? hospitais particulares aqui em Maringá não tem, lá em Sim, Maringá não tem. E é uma coisa que faria total diferença, só que como é para um público muito específico, às vezes é muito humilde, né? Em sua grande maioria é sim, humilde, então não tem quem olhe para essas pessoas. E quem faz a diferença na vida dessas pessoas são profissionais como você e como a doutora Adriana Seber, que eu falo que ela é muito parecida com você, a minha médica do transplante, porque são médicos que vocês que fazem a diferença e salvam vidas, porque vocês olham a gente antes da doença, vocês querem nos ajudar a sair daquele sofrimento todo, porque vocês enxergam o potencial. E os médicos, geralmente, eles estão ali, às vezes, só pelo processo, alguns estão só pela burocracia, pelo trabalho, não por realmente cuidar pelo juramento médico que fez. E sim. isso eu acho, assim, muito lindo na sua jornada. Eu espero que você, mesmo na política, também continue, né, cuidando dos pacientes, eu tenho certeza que vai continuar, porque faz muita diferença na nossa vida, marca para sempre, a gente nunca esquece, e principalmente dá força para o paciente conseguir carregar a cruz, porque quem tem uma doença grave como a falciforme é uma cruz na vida dela, porque é uma doença crônica, ela não deixa a pessoa ter uma vida normal como uma pessoa que não tem. Não Sim, tem igual, porque a pessoa vive anêmica, tem muitas complicações, então não tem a gente tem que adaptar a vida, a gente não sim. consegue viver, às vezes, no ideal que a pessoa que tinha na cabeça, né? São muitos sonhos adaptados, às vezes até cancelados. Tanto é que eu sempre recebo pergunta: o que que eu vou fazer agora? Porque a gente não sabe como é ser normal. Então, quem viveu com normal, assim, no sentido a gente só que no normal de não precisar se preocupar com frio, com calor, com medicação, com tudo. Sim, A gente sempre vive com planos na cabeça que a falciforme pode aparecer a qualquer momento. sim, Então, a cura e o tratamento adequado, ele dá esperança para as pessoas terem uma jornada mais leve. sim. Bem, esse é o plano, né? Esse é o plano como médico e um plano como possivelmente político, né? Manter o mesmo olhar, manter o olhar humanitário, né? Humanizado. Se fala tanto em humanização, mas se pratica tão pouco, né? Então temos que praticar mais a humanidade de fato, né? Para aqueles que têm alguma crença religiosa, eu diria seguir de verdade os ensinamentos de Jesus. Se a gente ouvisse, praticasse, ouvisse de verdade, praticasse de verdade os ensinamentos de Jesus, a gente faria coisas maravilhosas o tempo todo. Mas não é fácil, somos seres humanos, mas temos que tentar evoluir. Então, uma das minhas missões nessa vida é justamente essa, né? É ajudar, me pôr no lugar, fazer o meu melhor, e eu espero que eu siga desse jeito, né? Independente do que o mundo nos faça, né? E você, eu tenho certeza que seguirá, né? Desse jeito maravilhoso, tentando ajudar as pessoas, como eu vejo, eu te acompanho, né? Como eu vejo todos os dias nas suas redes sociais. O que eu posso dizer é que eu te amo. Ah, meu Deus. Ai, não faz isso, doutor, que eu vou me emocionar, porque realmente a trajetória da gente, a gente encontra profissionais que a gente não esquece, e o senhor é um deles. E eu posso dizer, em muitos momentos que eu tô viva, primeiro sempre a Deus, mas você com certeza é um dos grandes responsáveis, porque cheguei na sua mão, né, com síndrome torácica aguda, 2013 tive dengue hemorrágica, 2013 realmente eu quase morri, e o senhor estava na UTI comigo, e eu sobrevivi, assim, eu acho que a possibilidade ali era mais de não ter sobrevivido, mas estou aqui. E eu acredito por um propósito, justamente porque tudo que eu vivencio, eu espero que as outras pessoas também tenham acesso, né? Eu me vi naquele hospital recebendo a medula e eu só conseguia sentir gratidão e até a psicóloga teve que me acalmar um pouco porque eu estava me sentindo tão responsável que desse tudo certo, porque eu pensava, meu Deus, tem que dar certo para mim, porque eu era a primeira paciente da equipe pediatra adulta, porque eu queria que outras pessoas também chegassem lá, Sim, assim como eu tenho visto outras chegando tantas, assim, os transplantes estão aumentando muito. E o graças que a eu Deus. quero dos médicos hoje, peço até para você, é que, mesmo que às vezes, aqui em Maringá não tem, né? Às vezes o paciente não tem nem plano de saúde, mas que explicar para ele, ó, hoje existe já o transplante, as pessoas têm que saber das oportunidades. E o que eu vejo, às vezes, até hematologistas, muitas vezes chega para mim no celular, um paciente, olha, eu falei com o meu hematologista, ele falou que eu já tô velho para transplantar. E a pessoa é mais nova que eu, às vezes.
Então, antes eu lutava que era para os médicos darem hidroxureia, hoje é transplante. Sim, sim, Então, eu acho que a gente tem como. Todo cidadão tem a obrigação, pelo menos, de fazer o bem, nem que seja um pouquinho. sim, Infelizmente, a gente não pode fazer muito, porque não está no meu alcance, né, ajudar muitas pessoas. Mas o que eu faço é a informação, que foi isso que salvou a minha vida. E foi bater na porta mesmo, assim, a dica que eu dou para as pessoas que estão acompanhando é isso, você não pode desistir. Porque eu recebi um não, depois outro não, então assim, era para eu ter desistido do transplante. Até paciente que, né, doador que negou, então era para eu ter desistido. Mas a fé, ela é fundamental e realmente acreditar que vai dar certo, acreditar sim. no propósito. E é isso que faz a gente ir longe, né? Como eu costumo dizer, vamos que vamos. Obrigado, Exatamente. Simone. Eu que Que agradeço. Deus nos abençoe. Amém. Nós todos.